Você já sentiu aquele arrepio estranho, aquela sensação de formigamento na pele, como se pequenos pontinhos surgissem e fizessem seus pelos se eriçarem? Pode ser num dia de muito frio, quando você leva um susto daqueles, ou até mesmo ouvindo uma música que te toca lá no fundo da alma. Essa reação é universal. Acontece com quase todo mundo. Mas qual é a raiz da coisa? Por que nosso corpo faz isso? É um mistério do nosso corpo, um fenômeno que nos conecta ao nosso passado distante e às nossas emoções mais profundas. Hoje vamos desvendar o porquê dos arrepios, explorando sua história evolutiva e as complexas conexões entre corpo e mente. Prepare-se para entender um dos segredos mais curiosos e arrepiantes do nosso organismo. Vamos nessa! Primeiro, vamos ao básico, né? O que exatamente é um arrepio? O nome científico é piloereção. É quando minúsculos músculos, chamados arrector pili, que estão ligados à base de cada um dos seus pelos, se contraem. Cada pelo do seu corpo, seja no braço, na perna ou em qualquer lugar, tem um desses músculos minúsculos. Quando ele se contrai, puxa o pelo para cima, fazendo com que ele fique de pé e a pele ao redor se eleve. Essa elevação é o que cria aquela textura que conhecemos como pele de galinha, cheia de pequenas protuberâncias. É uma reação involuntária. Ou seja, você não consegue decidir conscientemente quando se arrepiar. Seu corpo decide por você. Esse mecanismo não é exclusivo dos humanos. Muitos animais também têm a capacidade de arrepiar seus pelos ou penas, mas por que nosso corpo se daria ao trabalho de desenvolver um sistema tão específico? Para entender, precisamos viajar no tempo. Imagine nossos ancestrais distantes, né? Milhões de anos atrás, vivendo em ambientes selvagens e imprevisíveis. Diferente de nós, eles eram cobertos por uma camada de pelos muito mais densa, como um bom casaco natural. Para esses hominídeos, manter a temperatura corporal era crucial para a sobrevivência em climas frios e inóspitos. Quando sentiam frio, seus pelos se arrepiariam, criando uma camada extra de ar entre os pelos e a pele. Pense num urso polar ou numa raposa do Ártico. A pelagem densa deles funciona como um isolante térmico natural. Essa camada de ar aprisionada perto do corpo retém o calor corporal, protegendo contra as baixas temperaturas. É o mesmo princípio que as aves usam quando incham suas penas no inverno para se manterem aquecidas e confortáveis. Com a evolução, os humanos foram perdendo grande parte dessa cobertura peluda, tornando-se menos peludos que nossos primos primatas. Nossos pelos se tornaram muito mais finos e esparsos, não sendo mais eficazes para o isolamento térmico. Hoje, o arrepio por frio em humanos é um reflexo vestigial, uma característica que perdeu sua função principal. É como ter um apêndice. Ele está lá, mas não tem mais a mesma importância que teve em nossos antepassados. Mas mesmo ineficaz para o aquecimento, o mecanismo do arrepio continua ativo, um lembrete vivo da nossa história. É um pedacinho da nossa herança genética, nos mostrando de onde viemos e como nos adaptamos ao longo de milênios. Mas o arrepio não é só sobre frio. Ele também tem uma função muito antiga ligada ao medo e à percepção de ameaça. Lembra do gato que falamos? Quando ele se sente ameaçado, ele arrepia os pelos e arqueia as costas. Qual o objetivo? Parecer maior, mais volumoso e intimidador, na esperança de afugentar um predador ou um rival. É uma estratégia de defesa para evitar o confronto direto. Uma forma de dizer: olha, sou maior e mais perigoso do que pareço. Para nossos ancestrais, que viviam à mercê de animais selvagens, qualquer vantagem era bem-vinda para a sobrevivência. Arrepiar os poucos pelos que tinham, mesmo que não os fizesse parecer gigantes, era parte dessa reação ao perigo. Essa é a famosa resposta de luta ou fuga, uma ativação rápida do nosso sistema nervoso simpático, que nos prepara para agir. Durante essa resposta, o corpo libera adrenalina, um hormônio que nos deixa em estado de alerta máximo. A adrenalina acelera o coração, aumenta a respiração e sim, também ativa os músculos arretores dos pelos. Então, quando você leva um susto, o arrepio é um vestígio dessa reação primitiva, que prepara o corpo para o que der e vier. É um resquício de quando nossos corpos precisavam se defender, de forma instintiva e rápida, de qualquer ameaça percebida. Mesmo que hoje o perigo seja um filme de terror
ou uma notícia assustadora, o corpo reage com a mesma programação antiga. Mas e a música? E aquele filme emocionante? Por que eles nos arrepiam se não há frio nem perigo? Essa é a parte mais fascinante, pois mostra como nossas emoções mais sofisticadas ainda usam mecanismos antigos. Quando algo nos toca profundamente, seja uma canção, uma obra de arte ou uma história bem contada, há uma ativação no nosso cérebro. Essa ativação ocorre no sistema límbico, área do cérebro responsável pelas emoções, memória e prazer. Mais especificamente, a amígdala e o núcleo accumbens, que são centros de processamento de recompensas e emoções fortes. Quando vivenciamos uma emoção intensa, há uma descarga de neurotransmissores como a dopamina. A dopamina é conhecida como o hormônio do prazer e da recompensa, e essa liberação pode desencadear uma série de reações corporais. Essa descarga química pode ativar o mesmo sistema nervoso simpático, que é acionado pelo frio ou pelo medo. Ou seja, seu cérebro está usando um atalho antigo para expressar uma emoção nova e complexa, uma espécie de hack cerebral. Os cientistas chamam os arrepios, causados por música ou arte, de frisson, ou arrepios estéticos. Geralmente, eles acontecem em momentos de pico emocional, quando há uma antecipação seguida de uma resolução prazerosa. Numa música, pode ser o clímax de um solo de guitarra, a entrada de um coral, ou uma harmonia particularmente bela e surpreendente. É como se a música ou a arte criasse uma espécie de tensão, que, ao ser liberada, gera essa descarga emocional e física no corpo. O cérebro é pego de surpresa por algo tão belo ou poderoso, que desencadeia essa resposta física quase arcaica. É a prova de que somos seres sensoriais e emocionais, e que nossa mente e corpo estão intrinsecamente conectados em todas as experiências. Interessante, nem todo mundo experimenta o frisson com a mesma intensidade ou frequência. Estudos mostram que pessoas mais abertas a novas experiências e com maior inteligência emocional tendem a sentir mais arrepios estéticos. É como se tivessem uma sensibilidade maior para processar e reagir a estímulos emocionais e sensoriais complexos. Alguns pesquisadores até sugerem que a capacidade de sentir frisson pode estar ligada à empatia e à capacidade de se conectar com outros, porque, no fundo, a arte e a música são formas de comunicação e conexão humanas, transcendendo palavras e culturas. O arrepio é um lembrete físico de que, apesar de toda a nossa racionalidade, somos seres profundamente emocionais. Ele é como um termômetro que indica quando algo nos tocou tão profundamente que transcende o pensamento consciente. É a beleza da complexidade humana, onde o primitivo e o sofisticado se encontram para criar sensações únicas. Então, da próxima vez que você se arrepiar, seja pelo frio, pelo medo ou por uma canção, lembre-se do que ele representa. É uma janela para a nossa história evolutiva, um eco dos nossos ancestrais tentando sobreviver em um mundo selvagem. E também é um sinal de que você está sentindo algo de verdade, uma emoção tão forte que seu corpo inteiro reage a ela. A raiz do arrepio, portanto, está num sistema de defesa e regulação de temperatura que herdamos, mas que foi sequestrado pelas nossas emoções, transformando uma resposta primitiva em algo poeticamente humano e moderno, um pequeno mistério do corpo humano, agora desvendado. Já sabia de tudo isso? Se você curtiu ir na raiz dessa curiosidade, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo outra coisa que você sempre quis entender o porquê. E se ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder o próximo Raiz da Coisa. Até a próxima!